dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um de Galho em Galho. E hoje eu tô aqui com a Silvana Torres. Tudo bem, Silvana? Tudo, e você? Tudo certo. Obrigada pelo convite, pessoal da Mangues. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito você ter vindo aqui hoje. Você que é fundadora e presidente da Markup, né? Pois olha, que responsa. Que responsa! Queria que você contasse um pouquinho da tua história, de quem você é, da história da Markup também pra Bom, gente. ironicamente, eu sou uma engenheira, né, de formação, então eu vim do mundo de exatas e eu trabalhei durante 7, 8 anos numa empresa de consultoria em engenharia. E um cliente meu mudou de área e me convidou a fazer uma história longa bem curta aqui, porque são 30 anos de história, né? Sim. Me convidou para trabalhar com ele numa agência. E fui lá fazer uma entrevista com o presidente, que era o deus do setor, do segmento, eu não fazia ideia de quem era o cara. E batemos um papo e no dia seguinte eu estava contratada. Falei assim, tô curiosa, deixa eu ver o que é esse mundo do marketing. E trabalhei nessa agência, uma multinacional francesa, por 5 anos. E o que me fez fundar a Markup foi exatamente o fato de estar num contexto de multinacional onde os processos são muito claros, a hierarquia é muito rígida, as decisões da matriz são preponderantes e eu era uma pessoa de linha de frente, né? Eu era gerente de contas, então eu estava sempre com o dedo no pulso da veia do cliente. E eu, ano após ano, trazia sugestões de mudanças, inovação, fazer de um jeito diferente para o tão famoso encantamento do cliente. E as respostas que eu tinha eram sempre as mesmas. Isso é complicado, é uma multinacional, a gente não consegue mudar, o produto não pode mudar, o processo não pode mudar. Eu falei, caramba, mas se eu estou na linha de frente, estou falando que o cliente não está feliz... Então, se o jeito de deixar o cliente feliz é fazer do meu jeito, eu me senti motivada a montar uma agência. E foi assim que nasceu a Markup, por conta de uma frustração de não poder atender as expectativas, de encantar o cliente, deixar Sim. o cliente feliz, né? E assim nasce a Markup. E a gente sabia, então, atendendo lá na agência anterior, que a UMAP BBDO tinha o Alex Pericinoto, que atendia a Volkswagen, era cliente nosso também na agência anterior. E a gente soube que o Alex Pericinoto tinha uma veia, uma vontade de ter uma agência promocional. Ele tinha a consagrada UMAP BBDO, mas tinha muita vontade de ter um visionário, né, que era. E a gente bateu lá na porta dele e falou, Alex, tem aqui eu nem sabia que chamava Business Plan naquela época, né? Falei, tem aqui uma ideia que a gente queria te apresentar. E assim nasce a Markup, com o Alex Pericinoto, na UMAP BBDO, de sócia da Markup, começou com 51% das cotas, e nasce a Markup de um desejo de deixar o cliente feliz. Esse é o princípio do porquê que a Markup nasceu. É a base de tudo, É a né? base de tudo. Que legal, muitas vezes uma frustração leva a gente para um lugar Exato. melhor, Empurra né? você para um lugar Empurra, melhor. Exato. Claro que talvez se você tivesse tido abertura ali, você também teria feito algo muito legal, muito interessante, mas agora você está fazendo algo do teu jeito, com a tua cara, né? E você sabe que o fato de eu ter tido essa frustração nesse ambiente corporativo rígido, duro, fez com que ao longo desses 30 anos eu fosse sempre muito atenta a criar um espaço de voz para o time, porque você pode ter empreendedores dentro de casa. Sim. Basta você criar um ambiente de escuta ativa, né? Deixa vir, quem está na base, quem está no dia a dia, sabe melhor do que ninguém o que o cliente está precisando. Então a gente tem 2 pautas na agência que são muito importantes. Um é a escuta ativa, deixa falar. A gente filtra, melhora, transforma, né, as sugestões, e a outra é a inovação, né, porque foi isso que eu não consegui, o espaço que eu queria, que eu não tive na outra agência, era uma escuta ativa para ouvir as recomendações de inovação que eu tinha para trazer. Essas 2 coisas juntas são pilares na Markup hoje. Sim, era uma dor tua que no final virou solução, muito legal isso. E hoje vocês têm quais áreas de atuação? Olha, o nosso posicionamento é uma agência de brand experience, então a gente provoca experiências da marca com o cliente.
da marca do cliente com o seu público. Só que o nosso público não é o público final, não é o consumidor final, mas sim a cadeia intermediária. A gente está falando aqui do trade marketing. Então, por exemplo, só para o público entender, se a gente for falar de vendas de televisão, celular, etc., as grandes marcas de eletroeletrônico, elas não vendem direto para o consumidor. Você tem que ir no varejo para escolher esses produtos. Então, o nosso público é esse vendedor, esse balconista, esse consultor de vendas, que é o elo entre a grande marca e o consumidor final. Então, o que a gente faz é a experiência de marca com este público, é o B2B, né? Então, isso é importante posicionar. Dentro desse cenário, fica fácil entender que toda marca que tem uma concorrência muito grande no mesmo ponto de venda é um grande cliente para o nosso expertise. Porque, vamos supor, você tem lá os celulares da Samsung, da Apple, Motorola, Nokia, todos eles. E o consumidor pode escolher, obviamente que hoje o consumidor está muito mais capacitado, né? Ele estuda muito mais antes de chegar no ponto de venda, ele conhece mais. E justamente isso faz com que a gente tenha programas com esse vendedor que coloquem ele no mesmo nível ou maior do que o próprio consumidor para poder ofertar os seus produtos. Então, o que os nossos projetos fazem com esses vendedores? Além de capacitar, além de incentivar, além de motivar. É criar um diferencial daquela determinada marca que nos contratou, para que a gente consiga fazer desse vendedor quase que um fã da marca, um aliado da marca. Sim. E ele vai pôr sempre aquela marca na frente, porque ele conhece melhor os atributos, porque ele é mais motivado, ele confia, a marca está perto dele criando experiência. Não se trata só de pagar prêmio e dar ponto para ele vender aquela marca. Isso tem também, mas é muito maior do que isso. Então, dito isso, para entender aonde a gente atua, então toda grande marca que tem uma concorrência muito grande no mesmo ponto de venda, é uma candidata enorme a ser uma cliente dos nossos serviços. Então, hoje, marcas que estão na nossa casa, todo o Grupo Boticário, então todas as submarcas do grupo estão com a gente, Electrolux está com a gente, FMC, que é uma líder mundial no segmento de agro, existe Nestlé, enfim, todas as grandes marcas que precisam criar diferencial entre os seus concorrentes, que são todos muito grandes nesse mercado, são clientes que a gente atua. Automotivo é um segmento muito comprador e instituição financeira é um comprador muito ávido também dos nossos serviços. Então, basicamente, são nessas áreas que a gente navega. Que legal. E isso tudo aconteceu, assim, exponencialmente, esse relacionamento com essas grandes marcas? Foi do nada, assim, 5 anos explodiu? Ou foi à medida que o tempo foi passando mesmo, assim? Olha, como a Marcap esse ano completa 30 anos de mercado, né? A gente nasceu numa era não digital, né? Completamente física. O que eu diria para você é que a digitalização trouxe uma democracia para embarcar marcas que antes não conseguiam estar dentro desses serviços. Por quê? Brasil, dimensão geográfica de continente. Sim. Então, quando a gente lançava uma campanha dessa, a gente tinha que divulgar a campanha através de folders, broadsides físicos. Então, só para criar esses broadsides e logisticamente distribuir para todos os vendedores a nível nacional, às vezes, a logística custava mais caro do que o próprio programa, né? Porque tinha que fazer toda uma distribuição desse material de comunicação. Então, isso limitava muito quem tinha capacidade de embarcar nesses programas. Tinha que ter muita verba. Essa era a verdade. O que aconteceu com os anos, né? A gente veio passando aí por uma série de avanços na tecnologia. Hoje a gente vive o boom da revolução na transformação digital. O que isso fez? Embarcou um monte de marca que gostaria de estar fazendo esses programas de brand experience com os seus públicos intermediários e não conseguia. Então, eu diria para você que de uns 10 anos para cá,
a gente teve um crescimento exponencial por conta dessa viabilidade que a tecnologia trouxe para o nosso negócio. Que legal. Dia desses eu estava num bate-papo como esse, no Mubs, que é uma plataforma que a gente tem, e era híbrido, tinha uma garotada, bastante gente ainda em faculdade e transmissão. E eu me lembro que tinha um rapaz que era recém-formado na plateia, ele falou, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, claro. Ele, como vocês faziam antes? É assim, quase inimaginável como é que você entregava um programa desse sem ter uma plataforma, um site, um app, mas a gente entregava, né? Só que era assim, lento e caro. Uhum. Eu imagino. É muito mais difícil, né? Muito. Mas que legal saber que vocês conseguiram embarcar e também essa transformação digital colaborou, né, com tudo esse relacionamento com as grandes marcas. E hoje você vê que a Markup, ela tem uma filosofia, assim, além disso que você falou, de fazer a melhor experiência para o cliente? O nosso slogan, né? O nosso posicionamento hashtag Não, tem um hashtag importante nosso que é Markup Your Soul, né? Que é marcar a alma das pessoas. Então, esse é o nosso propósito de todas as decisões que a gente toma em projetos de contratação, de fornecedor, tem esse olhar de encantamento. Tem a ver com o nascimento da empresa, né? Tá lá atrás isso. Então, quando a gente fala Markup Your Soul, tudo que a gente faz é guiado por esse lema. Então, a gente tem uma carta-visão, onde esse posicionamento ele é o guia dos valores, da missão, do propósito da empresa, vem por causa do Markup Your Soul. Então, essa é a grande filosofia que a gente tem, e todo projeto que está sendo desenhado, quando ele é discutido internamente, a gente sempre termina perguntando, tem o efeito uau? A gente está encantando? Por mais simples que ele seja, às vezes é uma ação de ativação dentro de um programa, às vezes é um lançamento de uma mecânica nova dentro, mesmo que não seja, tá lançando, é óbvio que todo lançamento de novo programa completo é uau. Mas às vezes são ações pequenas da rotina do programa, né? De manutenção do programa. É uau ou não é uau? Porque se não é uau, tá errado, faz de novo, né? Então eu diria que essa é a grande pedra filosofal da agência, que é esse Markup Your Soul. E se não é uau, o que a gente faz? Olha, a gente volta para trás na prancheta e reorganiza. Põe a mão na massa. Põe a mão na massa e por isso a gente tem uma metodologia proprietária de construção de projeto, de tal forma que dê tempo, né? Existem alguns checkpoints que a gente tem ao longo do processo, porque se você vai fazer o checkpoint na madrugada da entrega do projeto, vocês sabem, né? Já não dá tempo. Então, a gente tem checkpoints muito claros, definidos, e aí eu acho que é a minha grande contribuição da minha formação, né, como engenheira, que enxerga processo, enxerga fluxo, quase que como uma sobrevivência para poder entender o negócio. Então, a gente tem alguns processos muito claros de produção de projeto, né? Porque é uma produção de projeto, né? Ele não pode ser artesanal todas as vezes, não pode. Com certeza. Ele tem que ter uma metodologia. Então, a nossa metodologia garante que ele volte para trás para fazer de novo. Engraçado que eu relaciono muito isso com o que falam de inspiração para criar, assim, né, de criatividade. Se não tiver organização e metodologia, não tem criação. É repetição, é rotina, é estabelecer prazo e meta. Não dá para ser artista até, né, quando a gente vai... me relaciono quando eu penso em escrever, né? Exato. Eu não posso só escrever quando me dá na telha. Quando eu tô inspirada. É como se a inspiração fosse uma coisa muito divina e muito distante, sendo que ela tá no nosso dia a dia. Todo mundo pode ser inspirado e a gente vai forçar ou permitir com que a inspiração chegue a partir do processo mesmo. Então, isso. Eu vou lá todo dia. O processo te ajuda a ser brilhante. Eu acho que é a mesma coisa de quando alguém diz assim, nossa, é verdade isso que dizem que a academia faz bem, né? Que é gostoso. Porque aí você se coloca naquela posição e aí você vai sentindo ali endorfina e vai sendo gostoso. Eu brinco com o nosso time de criação, que é brilhante. Eu falo assim, vocês podem ser geniais dentro dos SLAs que o programa permite.
Então, Realmente. além disso, vamos com o que temos, não dá. Senão não vai É ter linha de fim produção, também, né? tem começo, meio e fim, não tem Começo, meio jeito. e fim. Exatamente. E a gente vai aprendendo também o que que a gente consegue fazer naquele tempo, né? O que que é O que é viável. possível? E se o cliente, no caso, ele só podia naquele tempo? Bom, é isso que eu consigo te entregar. É isso. Senão, a gente faz um outro escopo, um outro Exato. Ai, projeto. é isso. Um outro projeto É a gente isso. consegue É fazer isso. diferente. Mas que legal. E assim, como que você vê, você falou, né, sou engenheira de formação, como que você vê essa filosofia da markup se relacionar com a tua de vida? Assim, você sente que está ligado ao teu propósito de vida? Eu acho que sim. Quando eu migrei para essa área, né, do marketing, e hoje, até puxando um pouco a sardinha para o SXSW que está acontecendo agora, Sim, falou-se muito da longevidade com que todos nós atingiremos, né? Que a gente, quem está vivo aqui até agora, chegará aos 100 anos com muita facilidade. Então, você ter uma trilha só, uma carreira só, me parece boring, né? Falo, meu, você é a mesma sim. coisa 50 anos da minha vida, 60 anos da minha vida. Então, dentro disso, eu me sinto também uma inovadora, né? Porque eu fiz uma faculdade de engenharia, trabalhei lá quase 10 anos, naquele setor, super feliz, eu estava felizona lá. Legal. Foi meu ex-cliente que falou, ó, tô precisando de uma pessoa com seu perfil. Eu falei assim, mas você tá louco, eu sou engenheiro. Ele falou, isso aqui para você vai ser piece of cake, vai ser muito simples, vem para cá. E aí, já faz mais 30 que eu tô brincando de marketing e, assim, o que sempre foi o meu propósito de vida, né? Ser feliz no trabalho. Adoro trabalhar, amo trabalhar. Todo mundo me pergunta, mas você já não está pensando na sucessão? Você não está pensando em parar? Eu falo, claro que estou, mas isso não quer dizer que eu estou preocupada com a longevidade da empresa, porque o meu tempo é finito, óbvio, de todos nós é. Mas assim, parar não faz o menor sentido para mim, porque eu me sinto altamente realizada, produtiva, viva, quando eu entrego uma coisa que está tocando a alma das pessoas. Por que eu quero parar de tocar a alma das pessoas? Não faz o menor sentido. Agora, é óbvio, né? Se você é infeliz nas escolhas que você fez, no seu trabalho, aonde você está, no seu ecossistema, é natural você pensar em parar, comemorar a sexta-feira, uhul, sextou, ou ficar de bode na música do Fantástico, tudo isso é fato, né? Sim. Mas assim, cara, domingo à noite eu tô olhando e-mail porque eu já quero começar a semana Animada. toda agitadona. Então assim, eu acho que você tem que ser feliz no seu trabalho. Legal. E isso é uma Muito coisa legal. que, veja, amanhã eu tenho um outro business também, que é a exportação de café, onde o meu marido toca esse business e eu sou a agência de marketing desse business. Então, eu sou fornecedora para o marido, veja que situação difícil, delicada, mas eu toco toda a parte da Lucky Hills, que é essa exportadora e que vende café nos Estados Unidos. Veja, é mais um business, é mais uma trilha na minha vida. E cada vez mais eu entendo mais de café. Se vocês quiserem fazer aqui um bate-papo sobre café, milhões de coisas para contar. Que legal. Mas veja, e sei lá, o ano que vem se eu vou me enfiar em outra coisa. E tá Sim. tudo bem, porque, cara, é muito tempo para estar viva, para fazer a mesma coisa. E trabalhar com marketing é muito legal, É por muito isso, bom. né? Você conhece universos diferentes. Cara, assim, é de um privilégio, eu sempre falo isso, falo assim, eu sou uma privilegiada, porque eu transito num monte de marcas incríveis, com pessoas incríveis em cada uma delas, a quantidade de aprendizado que eu tenho, senta lá na Electrolux, conta as dores, nossa, não imaginava que era assim, lá. Aí você vai lá no Boticário, senta lá, quais são as outras dores, então assim, Às vezes as mesmas. Muitas vezes as mesmas e às vezes soluções que a gente encontra para um determinado segmento que esse outro nunca utilizou e que faz todo sentido, parece uma eureka e para nós... Então assim, é muito privilégio você poder transitar nesse mundo com pessoas tão incríveis. Sim. Quem que quer parar isso? Exatamente, Isso é muito legal mesmo. E é legal saber que tá alinhado, assim, com o teu pensamento, porque aí você se sente motivada, como você falou, num domingo, né? Ao invés de sentir aquele, ai meu Deus, vou começar De novo. de novo. É aquele ânimo de segunda-feira é um Exato. bom dia. Isso é um privilégio, realmente, mas é muito bom sentir isso. E acho que é muito inspirador também. Sem dúvida. Porque a gente se colocar nesse lugar de, beleza, se eu não tô
feliz aqui, eu acho que é hora de talvez Saia, inventar, né? sabe? Se eu puder dar algum conselho para todo mundo que está assistindo, seja feliz onde você está. Não importa o que você está fazendo. Seja feliz. Não está feliz? Sim. Tchau. É engraçado, eu tenho muito uma convicção de que ser feliz é ser ativo, sabe? Então, seria o oposto de, eu tô triste aqui, deixa eu ficar aqui. Porque seria uma passividade. Passividade, Às vezes é ok, a gente tem que sentir tristeza, enfim. Mas às vezes a gente precisa dar esse pontapé de ser ativo e não, eu vou mudar essa realidade. Eu acho que ter coragem da mudar exige coragem, né? Não é fácil mudar é difícil. Eu acho que é um balanço entre ter coragem para mudar ou ser passivo e suportar as consequências, né? Eu acho que essa... Vai ter desconforto nos dois lugares. Exatamente. Vai doer. Vai doer. E faz parte, né? E até pensando assim nessa coragem de fazer coisas diferentes, a Markup, ela assinou, né, o Pacto Global, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como que vocês viram isso e como que vocês implementaram isso dentro da empresa? Nós fomos uma das primeiras agências precursoras, as grandes marcas já estão dentro desse Pacto Global, já enxergavam essa importância há mais tempo. Mas dentro do mundo das agências, a Markup garantidamente foi uma das primeiras a assinar o Pacto Global. E a gente assinou o Pacto Global quase que como um reforço do que a gente já fazia e pensava e desconhecia que podia ter um frame tão já organizado sobre esses temas, né? Nós assinamos em 2019 e sempre foi uma preocupação muito nossa, acho que pelo fato de eu ser mulher, de ter uma responsabilidade em relação a pautas de minorias, sejam de gênero, raça, sexo, e principalmente o empoderamento feminino, que a gente tinha já várias políticas dentro de casa. Vou dar alguns exemplos, até antes do Pacto Global. Por exemplo, a gente tem uma plataforma interna que chama-se Markup 360. O que é essa plataforma? São 365. É uma plataforma que tem como propósito cuidar do nosso time internamente durante 365 dias do ano. E não só Outubro Rosa, vamos falar de câncer de mama. Novembro Azul, vamos falar sobre o câncer de próstata. Que todo mundo faz, é modinha. Eu acho isso, sabe, greenwash total, detesto isso. Marketing para inglês ver. Então, o que a gente criou? Essa plataforma cuida todos os dias. Então, ela tem várias verticais de cuidado com o time. Desde uma assinatura que a gente tem com a Zenk Disc, que é uma plataforma de psicólogos, com uma negociação super incrível para os nossos funcionários. A gente assinou essa plataforma 4 anos atrás, no meio da pandemia, que a gente percebeu que era necessário ter um apoio psicológico, além dos encontros que a gente tinha digitais, chamava Café com RH, a gente tinha toda semana, e foi justamente nesses Café com RH que a gente detectou que alguma boa parte do time estava muito ansioso. A gente tem uma plataforma também contra prevenções gerais de câncer, que não é só no Outubro Rosa e no Novembro Azul. Que legal. A gente tem a Universidade Markup dentro dessa plataforma, que é como se fosse a Netflix dos treinamentos. Então, a gente já tem drops pré-gravados e, além disso, a gente tem convidados especiais que fazem online, ao vivo com a gente, vários treinamentos. Nossa, demais. Então, assim, essa plataforma 365 dias do ano da Markup é para cuidar do bem-estar e capacitação do nosso time. Você quer mais pacto global do que isso? Aí, o que a gente fez? A gente escolheu 4, são 17 itens das ODS para você poder 17. trabalhar. E por até recomendação deles mesmos, eles falam, olha, escolhe alguns, trabalha e conforme você vai ticando verde, você vai pondo o novo. Então, a gente escolheu 4 itens que tem a ver com empoderamento feminino, que tem a ver com sustentabilidade, que já são coisas, é o que eu falo, tem que ser genuíno.
Sim. Tem que ser uma coisa da essência da empresa, né? Então, às vezes perguntam assim para mim, quais são as suas políticas para empoderamento feminino ou para diversidade? Não, a gente não tem política, porque a gente é assim. São ações efetivas, né? A gente é assim já, é da natureza nossa ser assim. É óbvio que quando você ainda é uma empresa que está entrando nesse mundo e quer mudar culturas e políticas, você tem que ter políticas para ir forçando essa mudança cultural, né? Uhum. Eu adoro a frase, enquanto você desenha as estratégias, a cultura janta elas à noite, né? Sim. Então, assim, a partir do momento que isso já é cultura da empresa, você não precisa mais das políticas. Já está tão Já forte, tá lá, enraizado, né? já está lá. Mas posso dar um exemplo de como era antes disso não estar enraizado. Quero saber. Vou dar. Por exemplo, né, para a gente cortar com os vieses inconscientes. Quando a gente tinha alguma vaga aberta, quando a gente tem alguma vaga aberta, a gente elimina o nome do candidato. Não importa se é homem ou a mulher, e a idade também. Para não ter. Coisa simples, tá? Uhum. Você elimina a idade e você elimina o nome da pessoa. Então, você vai avaliar soft skills, experiências, nananana. O demandante da vaga só descobre quem é o candidato depois que passa por todo o processo de pré-seleção e esse candidato chega na entrevista. Então, ele foi selecionado para a entrevista. É ali, e aí, veja, o demandador da vaga já está encantado, ele já pré-escolheu a pessoa. Então, o preconceito já fica no lixo na largada. Você faz essa seleção inconsciente quando você está no papel. Você fala, não, isso aqui tem 53 anos, não, vaga de tecnologia, mulher, tec, não. Tira esse preconceito. Quando você vai ver, você está com uma mulher de 53 anos para a vaga e acha ela incrível. Qualificada. Então, assim, essa é uma pequena... São coisas muito... Eu sempre falo, gente, não sofistica, não precisa. Os caminhos são simples. É mais simples do que parece, né? Muito. E como que vocês conseguiram ter até um RH preparado, assim, para lidar com essa situação ali que você comentou da pandemia, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nossa. Né? Como que vocês conseguiram ter esse RH preparado, assim? Foi a cultura da empresa também que sustentou isso? Bom, primeiro que a minha sócia, é louco, né? Mas a minha sócia, ela veio na Markup de dentro do RH. E na minha visão, time é uma coisa tão definitiva para você ter sucesso no meu ramo, no meu business. Time é uma das coisas mais importantes. Então, eu sempre entendi que o RH da minha empresa não era departamento pessoal, era uma área estratégica, onde olha para o time como um viabilizador de entrega de encantamento. Né? São eles que entregam. Se eu não tiver um time encantado, eles também não encantam o cliente. Então, essa minha sócia está há 15 anos comigo, ela entrou como supervisora de recursos humanos e ela foi dentro desse... O nome dela é Kátia Braga, e o fato dela ter sempre tido essa cumplicidade comigo, de enxergar o time como algo que vai além de olhar cargos e salário. Ela olhava também? Sim, olhava também. Sim. É o básico, né? O arrozinho com feijão bem feito. Mas ela ia muito além, e ela sempre foi muito atenta de... a melhor pessoa no lugar certo, porque às vezes não está funcionando aqui, mas você dá uma mudada na posição, uau, né? Então, assim, eu tenho essa felicidade de ter esse braço fortíssimo de recursos humanos numa sócia. Então, ela foi a que liderou todo o processo de cuidar do time, criando novas políticas de acompanhamento, de estar próximo. Veio dela a sugestão de vamos fazer uma assinatura com uma plataforma de... Ela é psicóloga de formação, né? Então, assim, eu sou muito bem ancorada com uma sócia que tem um olhar gigante para cuidar do time. E até pensando no Pacto Global mesmo, essa parte do empoderamento feminino, a gente vê tantas situações de machismo, né, no mercado de trabalho. É importante ter uma pessoa com essa visão, né, para conseguir apoiar as mulheres. Então, se houver, porque assim, a gente tem uma estrutura machista, então há algumas situações que as pessoas podem não ter intenção de ser machistas. Sim, mas é estrutural, parte, né? mas é estrutural. E acaba acontecendo, e aí a gente tem que conversar e tentar entender e aprender. E
Hoje você sente que a tua empresa está preparada para lidar com esse tipo de situação? Acho que sim, e até fazendo disso quase que uma piada, na Markup a gente tem que tomar cuidado do inverso, da gente não, de não tratar os homens de forma injusta, né? Sim. E eu lembro que recentemente eu estava comentando que, como é que você tem certeza que na Markup não tem questões estruturais, machistas, onde as mulheres têm dificuldade de liderarem pelo simples fato de serem mulheres? Eu falei, olha, por N variáveis, né? A primeira é que diretamente eu nunca fui acionada com nenhum tipo de queixa, de dor como essa. Então, mas pode ser que não cheguem em você porque tem receio das consequências, então não chegam em você. Ok, pode ser. Segunda, a gente sempre tem, quando o funcionário pede demissão, a gente sempre tem uma entrevista de desligamento com a sócia que olha para o time, porque saem pérolas incríveis. Ali saiu a barreira da política, apertou o botão do F, estrelinha, estrelinha, sai a verdade, né? Sai a verdade, né? Quando a gente olha para essas pesquisas, não há relato de nenhum desconforto em relação à opressão, ou abuso de poder por ser homem. Não existe isso na agência. Eu falo, a gente vive, nós não somos um exemplo bom no sentido de entender como esses problemas aparecem e a gente trata. Porque eles não aparecem mais, Eles não entende? aparecem. A cultura tá forte, Tá né? forte. E é importante isso como exemplo, porque o mercado publicitário, ele ainda tem Muito. muitos líderes homens, então a gente muitas vezes se vê cercada, né, de uma sala cheia de homens e às vezes você não tem voz. Então acho muito importante trazer isso como um exemplo de como lidar e de buscar também essa informação, né? Mas eu acho que essa bolha que a gente vive tem muito a ver com o fato de eu, mulher, ser a fundadora, eu, mulher, ter 62 anos de idade, então como é que lida com o etarismo? Então Com eu acho que o fato de eu ser a presidente fundadora e ter tido ou não, mas com um olhar atento para essas questões, faz com que o nosso ambiente seja um ambiente seguro, né? Você olha, por exemplo, a gente tem quase que um meio a meio, um pouquinho mais estatisticamente de mulheres do que homem no quadro. Mas quando você olha para as lideranças, 70% são mulheres. Então, assim, eu falo de verdade, a gente está numa mesa discutindo com a liderança, falo, gente, deixa os meninos falarem, pelo amor de Deus. É assim. Sim. E assim, os homens que trabalham na nossa empresa são muito especiais, porque eles sabem lidar. Nós somos diferentes pra caramba, a gente adora. A gente abre uma reunião falando da bolsa, da cor do esmalte, e nós somos assim, e dane-se, não tem nada de errado. A gente não tem que fingir que é menininho para se dar bem na nossa estrutura. Sim. Não tem que fingir. Mulher gosta de falar de batom, de balada. Tem quem não gosta também, tá tudo bem. Exato. Mas assim, os homens que trabalham conosco aprenderam que isso é um jeito ok de se relacionar e não tem problema, né? Que nós somos a maioria na liderança. Então vai ter que, como diria o Zagallo, vai ter que nos engolir, né? Muito bom. Mas nós não somos parâmetro, a gente é muito fora da curva, num bom sentido, né? De ter um ambiente seguro, da mulherada mandar pra caramba. A nossa criação, que é muito comum no mundo de agências, é uma mulher, né? A criação da Monkin também, ela é, se eu não me engano, 70% feminina também. Então, assim, a gente está construindo um oceano azul ali. A gente está caminhando. Isso é muito legal. E também é uma forma, assim, de a gente se inspirar, né? E eu também queria te perguntar, a gente já está se encaminhando mais para o final, assim, do nosso papo. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa. Mas eu queria te pedir, assim, uma dica, talvez até falando para quem trabalha com inovação, para quem trabalha com marketing. Uma dica para quem está te assistindo agora, que gostou do nosso papo, quer ouvir um pouquinho mais de você. Outro dia eu estava dando uma palestra no IBMEC e o mentor que me convidou falou assim, no final você sempre dê uma dica para os estudantes, né? Legal. E é difícil dar uma dica de $1 milhão, porque... Conselho, né? É difícil, né? Porque eu podia ficar meia hora dando conselhos, na verdade. E resumir tudo o que eu poderia dar de melhor dica se prepare
para o futuro, né? A gente está passando por um momento muito especial da história da humanidade. Sim. Assim como a gente viu revoluções acontecerem no passado, né? Revolução agrícola, revolução industrial, a gente está passando por uma, né? Eu fico até arrepiada de tão forte que é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo a revolução da tecnologia, do mundo digital. Se prepare para isso, né? Quando você provavelmente terminar a faculdade daqui a 3, 4 anos, provavelmente o ramo que você vai entrar não foi nem lançado ainda. Então, tudo está acontecendo com uma velocidade estratosférica. Então, seja antenado, seja curioso, sai da zona de conforto, tenta. Eu acho que a maior dica que eu posso dar é não tenha medo de errar. Vai, faz, deu errado, conserta. Eu acho que é um estado de espírito viver nessa nova... E eu sempre falo, porra, bem na minha vez tinha que mudar tudo, né? Mas ao mesmo tempo que é uma lamentação, porque assim, tira nós todos dessa zona de conforto. Sim. Assim, se você não acompanhar essa coisa que é um tsunami que está vindo atrás da... A sensação que eu tenho mesmo, é um tsunami, né? Que está vindo, né? Então assim, esteja preparado para isso, né? E quando eu falo esteja preparado para isso, se capacite, saia da zona de conforto, olha para frente, vai lá. Se você não pode ir, não tem grana, não tem tempo, seja lá o que for, num SXSW, onde muito se falou dos próximos 10 anos, para onde o mundo está indo, na medicina, na agricultura, no marketing, na tecnologia. Foi isso que se falou durante uma semana no SXSW. Então, assim, vai procurar saber o que se falou lá. O que é o líder do futuro? Né? Você quer ser um líder no futuro? Cara, os skills que você tem que ter para ser líder hoje, esquece. Em 2030, esquece, é outra coisa. Então, vá atrás de entender o que é essa revolução. Eu não vou dar dica de faça uma boa faculdade, faça uma boa pós. Gente, esquece isso. Vai atrás de entender que tsunami é esse que a gente está vivendo e se atualiza, cara. Corre atrás. Vai estudar inteligência artificial. Lifelong learning. Vai estudar a vida inteira. E o que você estudou esse ano, o ano que vem já é velho. Realmente. É velho. Porque eu fiz uma pós. Eu falei, em que ano? Eu falei, desculpa, a sua pós já virou pó, vai fazer outra coisa. E nem tudo é faculdade também, né? Muito curso bom por aí. Muito curso bom, gente. Muito curso bom. Tem muita informação. Justamente, tem muita informação. A gente ia atrás. Eu acho que assim, a informação hoje, ela é democrática e ela é livre para todos. Transformar informação em conhecimento é o grande X da parada. Informação é poder, né? É isso aí. É isso. Obrigada, viu? Eu gostei Adorei. muito do nosso Foi papo. muito bom. Foi muito gostoso. Obrigada. Vou pedir aqui pra galera se inscrever no canal, deixar o like, seguir também, né, a Marcap, a Silvana. Muito obrigada, viu? Obrigada para todos vocês. Tchau, gente. Tchau, Até gente. a próxima.